J. Moreira e o melhor do sertanejo no seu rádio. Morre Pedro Moreira, mais conhecido como J. Moreira, ex-locutor da Rádio Vinícola. Faleceu na manhã desta quinta-feira o locutor J. Moreira, que trabalhou na Rádio Vinícola, marcando os ouvintes por sua maneira original de ser. O diretor de jornalismo da Rádio Vinícola, senhor Domingos Antônio Biasoli Salles, está ao vivo para falar sobre este grande perca. Além dele também, Sérgio Teodoro, que conviveu com o J. Moreira, está aqui conosco. Bom dia aos dois. O que nós podemos falar do J. Moreira? Vocês que conviveram mais com ele, eu não convivi tanto assim, mas também gostava dele. Bem, o Sérgio conviveu muito mais com ele do que com a gente, né? Primeiro o nosso boa tarde ou bom dia. Acho que é boa tarde já, boa né? Boa tarde. Uhum. Nessa tarde tão triste pra gente, a perda de mais um ex-companheiro. O Pedro Moreira, o Sérgio, por que ele chamava ele de Jota? Você lembra? Você teve alguma notícia? Assim? Não tive essa notícia. Ele foi conhecido, ele era conhecido antes de entrar no rádio como Jota. Certo. Jota, mas o nome dele realmente era Pedro. Então ele se comunicava como J. Moreira, fez um grande sucesso no sertanejo, aqui pela Rádio Vinícola. Ele era uma pessoa extremamente dedicada àquilo que ele fazia. E tem uns detalhes, ele recebeu assim, até um carinho muito especial por parte de seu pai, Domingos. Inclusive, olhando nos registros da emissora, ele entrou na rádio em setembro de 1987, oficialmente. Como a rádio começou em 86, então praticamente ele foi um dos primeiros. O registro dele na emissora é de número 12. Ele é nascido lá na cidade de Areias. Areias fica no Vale do Paraíba. Eu lembro que conversava muito com ele. Ele contava que começou com a rádio lá na área de Taubaté, e ele acabou vindo para cá na década de 80 e começou a trabalhar. Ele tem passagens na emissora na década de 80, depois tem passagens na década de 90, tem passagem na década de 2000. E há poucos anos ele trabalhou no período em que a rádio esteve arrendada. Ele também trabalhou fazendo o horário da manhã. Ele já estava 6 ou 7 horas, tudo. Era muito trabalhador, gostava muito de trabalhar e não estava ausente, né? Exatamente, ele era um sertanejo na acepção da palavra, muito dedicado. E o Pedro, ele teve inúmeros filhos, né? Então ele chegou uma época que ele estava aí pagando aluguel com dificuldade. Então vai aí uma homenagem até ao seu pai, o seu Vicente, que deu a mão para o Pedro construir a sua casinha. Então o Pedro conquistava a todos os ouvintes, que não obstante ele fizesse um programa num horário que não é muito ouvida a rádio, que é o horário noturno, por exemplo, ele fez durante um bom tempo, mas a quantidade de pessoas que vinham aqui falar com ele, que telefonavam para participar do programa era imensa, porque o carisma do Pedro era um carisma assim especial. Inclusive eu convivi com ele em boa parte desse final. O Pedro, eu convivi com ele praticamente de 2005 e ele deu baixa na emissora, que ele saiu da gente aqui em agosto, foi finzinho de julho, comecinho de agosto de 2010. Então esteve bastante tempo aqui com a gente nesse final. Ele foi o último que fez o horário noturno aqui na rádio. Foi. Então depois disso nós entramos em rede com a RCR, a Rede Católica de Rádio. Então o Pedro, ele manteve aquele horário noturno, e eu achava interessante que ele tinha dificuldade de se acostumar ali com a parte de internet, do streaming da emissora, mas de noite vocês não imaginam, das 8 às 10, o número que ele tinha de comunicações, entrando na internet pedindo música de grande parte do Brasil. A família dele era muito grande, o círculo de amizade dele era muito grande. Eu vou só lembrar então para aqueles que talvez tenham esquecido, era viola de ouro que ele tinha, mais no começo. Agora no final ele gostava de chamar ele do Vinho e Viola. Isso. Então o programa dele era o Vinho e Viola, que ele fazia todo dia das 8 às 10 da noite. Ele tinha uma maneira peculiar, ele deixava o som bem alto nos corredores da rádio. Então era um costume que as pessoas tinham na emissora antigamente, de trabalhar com os estúdios abertos, portas abertas e bem alto, o mais alto possível. Mas ele, apesar dessa dificuldade da internet, ele se virava sozinho.
Então tem muita gente que tem dificuldade até hoje, mas quando eu comecei aqui já nessa última vinda minha na emissora, que foi em 2005, ele já fazia o programa sozinho, ele se virava sozinho, ele chegava, abria, fechava a rádio o tempo todo. Só para lembrar um pouquinho os dados dele, é filho de Joaquim Calixto Moreira e de Sebastiana Bernarda Moreira, nascido em Areias, estado de São Paulo, lá no Vale do Paraíba, em 14 de agosto de 1940. Era casado com dona Neide dos Santos Moreira e deu muita contribuição aqui realmente na emissora, conforme o Sérgio foi testemunha mais que a gente até. Isso, nós tivemos a oportunidade de trabalhar muito tempo juntos aqui, ele fazendo seu sertanejo, eu durante muito tempo fazendo até o programa de músicas da saudade, da velha guarda, mas sempre fazendo programa religioso, mas tínhamos um contato permanente. Tive a oportunidade de conversar com o Pedro aí sobre diversos assuntos, mas ele era muito dedicado àquilo que ele fazia. Não, inclusive eu lembro que nos últimos atos que ele teve aqui em nome da vinícola, eu pedi que ele fosse o representante da vinícola numa das festas do vinho, sentando em nome da vinícola no concurso que eles faziam em nome do Ted Vieira. Então ele foi o nosso representante numa das últimas passagens dele, então aqui, e sem dúvida foi uma grande pedra na constituição da nossa empresa. Pois é mais um que ex-funcionário da vinícola, ex-colaborador da vinícola, que nos deixa hoje e deixa com saudade. Muitos ouvintes ainda se lembram do Pedro Moreira como comunicador, a sua simplicidade, que ele era de um conhecimento limitado, mas era muito autêntico naquilo que ele fazia. Então a nossa homenagem aí à família do Pedro, do J. Moreira, né? E que Deus o tenha, né? Porque infelizmente esse não foi o primeiro que a rádio perdeu, né? Assim que a gente tiver a oportunidade de saber o horário, nós vamos entrar em contato, vamos divulgar aqui. E Sérgio, vou aproveitar a oportunidade, assim, nós perdemos também recentemente a Tatiane, né? Você conviveu bastante com ela, nós queremos aqui também dar o nosso preito de gratidão aos serviços do Pedro, da Tatiane, dessas pessoas que estão nos deixando. Exatamente, a Tatiana foi uma secretária muito talentosa, muito dedicada, muito carismática, e tinha um carinho muito grande para com a rádio e para com aqueles que aqui trabalhavam na sua época. Tive a oportunidade de conviver com ela aí durante o período que ela aqui trabalhou. Ela se dedicava mesmo ao serviço e fazia questão de manter a amizade, o entrosamento entre todos os funcionários. A Tati era uma pessoa especial mesmo. Bem, vamos com paz. A vinícola deve muito a vocês.